E aí, gurizada, aqui é Adriele Sonaglio, tudo bem com vocês? Estou aqui com uma presença ilustríssima que vocês me indicaram quando eu falei que vinha pra Espanha, que é a Carol, da Carol e Fábio, do Aquele Abraço, que o Fábio... Ô Fábio, vem aqui dar um oi só escondidinho. Não tá aparecendo. Oi. Ah, ele tá vivo, tá, gente? É que ele tá assistindo o jogo do Real Madrid. É, você pode gravar qualquer dia, mesmo no dia do jogo do Real Madrid, que aí você não conta com a presença de Fábio. Bom, e como eu sou uma pessoa que cumpre promessas, então aqui estou eu, vim na casa deles, olha que chique, pra gravarmos um vídeo aqui de espanhol. De espanhol, falar um pouquinho de adaptação, né? De tudo um pouco que a gente já conversa, a gente gosta de conversar, né? Conversamos já demais, já não tem nem mais assunto pra gravar vídeo, mas tá tudo certo. Carol, então conta pra gente, pra mim e pra eles, sobre antes de vocês virem pra Espanha, como que era o nível de espanhol de vocês? Zero. Não, na verdade assim, quando a gente decidiu vir pra Espanha, primeira coisa que eu fui fazer era buscar fontes de referência de algum meio de estudo que não fosse físico, porque a gente já não tinha mais tempo de entrar num curso, de frequentar aulinhas ali. No horário certinho. 2 vezes na semana, esse tipo de coisa, não dava mais tempo. Foi uma decisão rápida. E quando tu tem pressa, tu não quer fazer só uma vez por semana também, tinha que ser uma coisa intensiva, né? E aí, a gente joga no YouTube, o que aparece no YouTube quando você joga assim, em espanhol? A ruiva, linda. Que aparece. Escreve assim, em espanhol no YouTube, a ruiva linda vai aparecer aqui no YouTube, logo de cara. Aí a gente começa com Dali Driele. Não aguenta mais ver minha cara. Detalhe, pausa. Ontem eu falei assim, ó, eu não sei, eu acho que ela tinha convidado pra almoçar, alguma coisa assim. Foi. E eu disse assim, não quero dar trabalho, não quero ir aí incomodar na casa alheia, não sei o que. Daí ela disse assim, mas você já frequenta a nossa casa? Não, você falou assim, já vou chegar na tua casa a primeira vez e dar trabalho. Aí eu falei assim, primeira vez, tu já frequenta a minha casa há muito tempo. Só que tu não sabe. Tipo assim, né? Babadão. Íntima. Os Super. filhos já conhecem, todo mundo já conhece. E toma Lidriele, que a gente tem aí 1 mês pra aprender espanhol, que a gente vai morar na Espanha. Com esse nível de pressão. Aí você estuda ali, só que você ainda não tá, né? Você tá trabalhando, tá fazendo suas coisas, tá cuidando de filho, tá se dedicando ao espanhol o máximo possível, mas o máximo possível nunca é o suficiente. Nunca é o suficiente, né? E a gente só descobre isso quando a gente desembarca. Porque às vezes a gente acha que tá sabendo muito, né? Muito. Nossa, aconteceu comigo com o inglês. A gente acha que tá abalando e aí chega lá e empaca. Trava. Só que você trava tendo que resolver a vida, né? Exatamente. Tendo que botar a criança na escola, tendo que abrir conta no banco, tendo que... A vida que segue, você tem que desenrolar tudo isso em espanhol. Exatamente. É suado, vou te falar. Um mêsinho de preparo, ainda é pouco, você tem que encarar. E tu acha que ajudou, que vale a pena, tipo, se preparar antes? Super. Por quê? Ainda que eu tenha chegado aqui crua, entre aspas, boa parte eu já conseguia desenrolar das pessoas, no mínimo, me entenderem. Sim. Pra ajudar alguma coisa ou outra. E alguma estruturazinha que tu já sabia e foi jogando umas palavras que tu buscava na hora da necessidade. Não, então, a minha dificuldade, quando eu cheguei, qual é o meu nível de espanhol? Estrutura, aprendi bacana, assim. O que me faltava? O que a vida te dá? Vocabulário, né? Situações, te expõe ao risco ali pra você... Conta de quando a mulher foi mostrar o apartamento. Casa e coisa. Quando você chega, uma das primeiras coisas que você vai fazer é procurar casa. Acho que a primeira coisa que você vai fazer é procurar casa. Sim. E aí você desesperada, eu uma esponja querendo aprender tudo, e a mulher ia pela casa me mostrando as coisas, aí ela abriu o armário e ela falava, são 4 cajones, eu ficava, cajones. Aí ela ia pra outro lugar e me mostrava, banho del matrimônio, Matrimônio, ó. Começa a linkar as palavras. Eu começava a linkar, que nem uma louca querendo agarrar toda a informação do mundo na minha cabeça, porque ou ia ou não ia, né? E isso é uma dica muito importante, porque eu, por exemplo, quando fiz meu primeiro intercâmbio para os Estados Unidos, eu não estava numa fase que eu queria aprender idiomas, então eu não prestava atenção tanto nas coisas. Aí agora é diferente, agora eu sei da importância de aprender os idiomas, o quão rápido eu quero aprender, então tudo é que nem ela falou, esponja. Vai andando na rua prestando atenção no que as pessoas falam, lê uma placa no mercado mesmo tem as plaquinhas das coisas, tipo, onde que tem papel higiênico, onde que não tem não sei o que, tu vai vendo tudo como que fala naquele idioma. E lê panfleto das coisas. Tem muita coisa panfleto do útil. mercado. Panfleto de Leroy Merlin, você sabe como fala vaso, como você fala torneira.
porque às vezes tem umas coisas que nem ela acabou descobrindo, tipo, furadeira, umas coisas que ela tava me falando antes, que é uma coisa que até então ela não tinha estudado nem nada, mas nas situações do dia a dia ela foi descobrindo. E é muito legal isso. Coisas que você pode fazer também é já entrar nos sites em espanhol, colocar o celular na língua, né? Isso tudo já... Ver até sites de imóveis pra ver, tipo assim, como é que chamam as peças, como é que diz quarto, como é que diz cozinha. Peça de roupa. Tudo. Sabia que blazer fala americana? Aqui por que eles chamam americana o blazer? É estranho, né? Não são todos os países que falam. O que você faz? Você entra no site da Primark, aí você... é verdade. A C&A deve ter o site online, H&M, H&M, enfim. E aí você vai vendo como é que falam as peças. Muito legal. Assim, porque o vocabulário é uma coisa que pega, né? Você saber falar as coisas. Mas a estrutura, sabe? Pronomes e tudo mais, e alguns tempos, sabe? É importante. Essa parte eu já vim preparada. Isso é muito bom. Porque a parte mais importante que eu digo ainda é a estrutura. Porque o vocabulário tu vai aprendendo na emergência. Procura lá no dicionário online, procura no tradutor. Mas tu tendo já a estrutura, como que eu digo assim, ó. Eu quero... Tarará. Aí eu só acrescento o tarará que eu quero, entendeu? É isso mesmo. E aí E quando você sabe a estrutura também, o resto você consegue. Vai na base do apontar, né? Vai na base da improvisação. Mas aí depois, agregando toda essa estrutura, que eu já comecei a cavar antes de vir, nesse meizinho antes de vir. Cheguei aqui, continuei estudando a estrutura. Sempre YouTube, sempre online. Muito sempre dedicada, seja nas emergências do dia a dia. Muito dedicada. Agregando o vocabulário, hoje já tá... arrasando. Tá tranquilo só, não tá arrasando, não, tá tranquilo. Tá favorável. E quero saber do Fábio. Ele se preparou? O Fábio é a comédia. Ele não gosta, não, fala que ele é a comédia. Não, é porque assim, enquanto eu tava lá focada em preparar, ele tava focado em outras coisas que a gente vai falar lá no Quero Ser Nômade, né? Vou linkar aqui depois fica a dica, fica a dica. Enquanto eu tava focada ali em preparar o espanhol, mais preocupada com isso, eu tava preocupada com outras coisas do trabalho, não preparou. Chegou aqui zerado. E zerado está. Zerado está. E vocês estão há quanto tempo aqui? 1 ano. 1 ano, gente. Então aí vamos cortar o mito de que muitas pessoas acham que, por exemplo, vou fazer um intercâmbio, ou vou ficar um tempo fora do Brasil, ou vou morar fora do Brasil, e em 2 toques eu vou estar fluente no idioma. Não obrigatoriamente, né? Não mesmo. Porque o que acontece com ele pra ele não estar fluente? É querer. Fazer a imersão, estar em contato. Isso, se integrar totalmente. Porque como a gente trabalha de casa, tanto eu quanto ele, o nosso maior contato continua sendo em português. Tanto dentro de casa um com o outro, como profissionalmente. Então... E não estão sempre na rua também, Não, né? A gente não tá sempre na rua. A necessidade faz o sapo pular. A gente chegou aqui, eu sabendo um pouco mais, eu sabendo mais que ele. Então, na hora que tinha que resolver alguma coisa, de escola, de banco, de prefeitura, esse tipo de coisa, eu ia. Nós temos filhos pequenos, então também ele ficava em casa porque eu sabia falar mais. Tipo, resolve. Então ele ficava com as crianças porque eu já sabia desenrolar melhor do que ele. Isso me fez o quê? Me fez praticar muito mais do que ele. Então, assim, um mito a se quebrar totalmente é de que basta morar num país pra aprender a língua. E não é o primeiro caso que eu vejo. Porque eu já vi casos de pessoas que fizeram intercâmbio e ficaram 1 ano e voltaram sem saber quase nada. Porque apesar da pessoa tá fazendo o curso, esta que eu estou citando, por exemplo, ela só tinha contato com brasileiro. Então não adianta. Ou é imersão total, por isso que eu digo, tem gente que aprende melhor o idioma estando no Brasil porque faz a imersão. Assiste um monte de filme, de vídeo no idioma, bota as legendas, troca o idioma do celular pro espanhol, fica olhando o site em espanhol, estuda o espanhol, ou seja, outro idioma, né? Então é diferente, tu tem que ter a imersão, seja no Brasil ou fora. E é uma coisa assim, eu me sinto até um pouco culpada, porque eu sempre me senti mais segura, até pra errar, até pra arriscar. Então eu sempre tomei mais à frente de resolver coisas por call center, que é de você querer cortar os pulsos. E falar no telefone em espanhol parece que é pior do que ficar vendo a pessoa lendo, fazendo leitura labial e coisa e tal. É desesperador, um call center é desesperador. Mas tem que fazer.
Não tem como fugir. Então, assim, eu acabava sempre tomando a frente das coisas e tudo mais, e é engraçado, assim, porque ele abre mão total, sabe? Não, resolve você. A gente tá 1 ano. Sim. Mas se ficar nessa, consegue passar uma vida sem aprender. Eu tenho um aluno de espanhol que começou a fazer espanhol agora, que tá 10 anos casada com nativo que fala espanhol e até hoje não fala. Já tem filhos e tudo, porque não pratica. É prática. Mesmo tendo dentro de casa o idioma. Que loucura, né? Eu ainda falo pouco. Agora, uma coisa que é engraçada também, que ele fica brigando e chamando a minha atenção na rua, é quando eu fico prestando atenção na conversa dos outros, né? Tava me contando. Porque eu, como trabalho em casa, ainda pratico pouco. Eu deveria praticar mais. Eu acredito que eu, com 1 ano aqui, deveria estar falando melhor do que eu falo. Mas assim, o que eu tenho que resolver, escola, banco, esse tipo de coisa, eu resolvo numa boa, tá tranquilo. Mas eu acho assim, que se eu trabalhasse na rua, sabe? Se eu estudasse, no sentido assim, de fazer uma faculdade, sim, esse tipo de coisa, eu estaria muito melhor, muito melhor. Por isso que eu fico prestando atenção na conversa dos outros. Mas é muito bom. Isso, prestar atenção em tudo. Pra aproveitar o momento. Ela fica me contando que às vezes tá passando e alguém fala uma expressão e ela diz, nossa, olha, eles falam desse jeito, o negócio que a gente fala em português e tal. E aí memoriza. E depois não esquece mais, e uma hora ela vai estar usando essa expressão. Não, e vibra, assim, sabe? Uma felicidade que dá descobrir uma coisa, assim, tu fica, entender o que a pessoa tá falando, né? Entender. Olha, eles usam essa expressão pra falar esse tipo de coisa. E depois tentar aplicar. Você fica arrumando motivo pra aplicar o que você acabou de aprender. E cada vez mais tu vai adquirindo vocabulário, expressões e coisa, e cada vez tu vai percebendo mais ouvindo a conversa dos outros que tu tá entendendo o que eles estão dizendo. Cada vez mais, porque eu imagino que nos primeiros dias tu ouvia uma conversa entre nativos e ficava meio boiando. Televisão, agora eu já consigo assistir um pouco de televisão, É porque falam rápido, né? Fala. Mas televisão é uma coisa que quando você chega, tu não entende nada. Tá que nem o meu excelentíssimo aqui que não quis ligar a TV aqui na Espanha, porque em espanhol, né? Não fala. Eu queria saber de ti, o que tu achou do sotaque daqui, porque depois eu quero fazer um comentário. O que eu achei do sotaque daqui? É difícil até responder o sotaque daqui. Ó, isso é uma coisa, deixa eu já adiantar, que é uma coisa que eu tava muito grilada e caiu por terra tudo que eu imaginava. Porque eu tava muito viciada em descobrir como os espanhóis falavam. E queria fazer o sotaque igual daqui. Todos os vídeos da Adriele falando sobre como os espanhóis falavam, eu ficava fissurada. E todos os outros vídeos de espanhol, canais de espanhóis, porque eu queria saber assim, tá bom, mas como tem vários tipos de espanhol, eu tenho que aprender o espanhol da Espanha, porque eu vou morar na Espanha, então eu tenho que aprender o espanhol. Ilusão. É o que eu falo pra vocês, né? Porque tem gente de quantos lugares aqui? Nossa, do canto todo. Do mundo todo. Difícil esbarrar com espanhol. Difícil, às vezes é mesmo. Não, porque, sem brincadeira, é vizinho colombiano, vizinho de lado colombiano, vizinho de baixo venezuelano, vizinho do outro lado é argentino. Aí tu tem pessoas de outras nacionalidades com o sotaque deles falando em espanhol. Na turma do... Tipo, italianos, russos. De outros países. Que aí eles têm o sotaque deles. Porque os países todos têm seu sotaque. O Irã falando espanhol, o inglês falando espanhol, porque aqui em Alicante tem um monte de inglês falando espanhol. Aí eu fui na padaria outro dia, tinha uma italiana, né, amor? Tentando falar espanhol. Ela meio que falava metade italiano, metade espanhol, aquela zona. Então, e fora que nem precisamos comentar, que as pessoas acham que tipo, eu quero aprender o espanhol da Espanha. Mas qual é o espanhol da Espanha? Porque temos diferentes sotaques. A gente teve por Madrid e era um sotaque claro, lindo, limpo e maravilhoso. Aí vem aqui pra Andalucia, tem umas variaçõezinhas, mas em geral eles fazem o quê? Cortam. Nossa, demais. No final das palavras você não precisa falar nenhum. Fazem o aspirado, né? O S, que é tipo um R. Tipo um R. O S é muito R. Não é pouquinho, assim, às vezes a Adriele fala, a gente acha que é um pouquinho, não, é bem R mesmo. Tipo, ou eles vão falar marromeno. Ou corta tudo, marromeno. Marromeno. Buenos dias. Buenos dias, sim, total. Tipo, ou corta tudo ou faz aspirado, que mais? Tudo é R. Tudo é R, né? Porque o J é R, o G é R, o S é R, tudo é R. E o pessoal, eu tava gravando com outro pessoal e eles disseram que o pessoal daqui da Espanha acha que a gente fala cantado, mas eu acho que eles falam muito cantado. Muito cantado. O espanhol tem um ritmo de falar. E sabe quando você vê isso? Minha filha, Sabrina. Sabrina, quando a gente tá brincando de falar espanhol em casa, ela começa a falar português. Ela fala português. Ela tá aprendendo a falar agora. Ela tá aprendendo a falar.
E aí ela vai falando português com um ritmozinho em espanhol. Que doido, né? E conta dos teus filhos, porque muitas pessoas querem vir pra Espanha ou até pra outros países e tem medo, né? As mães têm medo da adaptação dos filhos. Ai, como é que vai ser meu filho? Se preocupa mais com eles do que com ela e o marido, ou enfim. E como é que é? Lá no nosso canal também, as pessoas... O maior medo das pessoas é sempre esse, assim, né? Eles compartilham muito sobre a vida na Espanha, gente. Então eu vou deixar o link do canal deles aqui embaixo, ó. Corram lá. Já dá um pulo lá, porque a gente mostra bastante do dia a dia, que é onde surgem essas duvidazinhas, assim. As pérolas da coisa, tá no dia a dia. E os filhos mostram os filhos deles, que adoram gravar vídeo, então já bombando, principalmente o menino que é mais velho, tem 5? 5. Tá bombando no espanhol. E aí conta. E aí, como nós somos uma família, muita gente que é família assiste a gente, tem super essa dúvida da adaptação das crianças. Medo, né? E a minha resposta é sempre a mesma: relaxa. É tranquilaço, é muito tranquilo. Eles tiram muito de boa, muito de boa. Primeiro que existe uma língua universal, que é a língua da brincadeira, que já, mesmo antes de entrar pra escola, mesmo que chegue aqui no momento de férias e tudo, no parquinho eles se desenrolam, sabe? E exatamente. A musiquinha da escola aprende super rápido. A brincadeira, não me pilhas, é muito rapidinho. Não, vocês são muito pilhar aqui. É muito pega, muito fácil, traz isso rápido pra casa e quando você tropeçar, teu filho tá te corrigindo. Ela tava me contando os casos que eles já corrigem ela, porque eles têm mais contato com o espanhol do que tu, né? Total, a imersão é deles. A menina, gente, a menina que nem fala praticamente ainda, né? Tava falando antes pra mim as cores em espanhol. Tem noção? Tem coisas que ela só... A Sabrina, ela chegou aqui, ela não falava nem português. Porque ela chegou com menos de 2 anos. E aí, logo que ela chegou, eu botei na creche. Então, ela foi aprendendo com a gente, em casa, falando português. Só que ainda assim, ela passava um tempo integral na creche. Então, ela ficava, tipo, meio a meio. Tirando o tempo que tá dormindo em casa, ela tinha metade em português e metade em espanhol. Existem palavras que ela só fala em espanhol. Muito legal. As principais, essas palavrinhas de creche, sabe? Que as tias gostam de reforçar. Sim. Ela é muito engraçada essa história. Escuta tanto, né? Que... tipo cabideiro. Cabideiro. Ela não fala cabideiro, ela não sabe. Se você falar pra ela o que é cabideiro, ela não sabe. Ela fala perte. Que legal. E ela chegou pra mim antes, ela falava que a minha camiseta era da Minnie, que ela gosta. E aí ela apontava e falava, rojo. Aí eu disse, é rojo? E aí como é que é essa outra cor aqui? Aí ela falava, blanco. Ela sabia, gente. Que loucura. Isso a gente tá falando da Sabrina, vai fazer 3 aninhos ainda, creche. E o Yuri muito mais, porque o Yuri é tudo, né? Matemática. Assim, as primeiras noções de matemática dele tá sendo em espanhol. Números, ele fala, vai até 100, ele tem curiosidade, né? Então ele vai assim, até o 100 falando em espanhol, e lugares. A coisa mais fofa quando ele fala su sítio. Ai, ele é pra você sentar no seu lugar, ele já não fala mais assim. É engraçado isso do sítio, né? Que é uma coisa mais espanhola, né? Sítio. Aqui é muito, sítio. Sítio. Tem muitas coisas que eu percebo aqui, eu já sabia da Espanha, agora que eu tô ficando mais tempo, eu consigo perceber mais, né? Como, tipo, mostrar que eles usam o verbo ensinar. Muito. O sítio, o vosotros, né? Que eles usam. Enfim. Gente, a gente vai gravar um vídeo pro canal dela, que também, quando estiver disponível, eu vou linkar aqui nos cards. Eu sempre faço assim, porque eu nunca sei qual lado. Aí aquele eu ligo os dois. Ai, como você é inteligente. É aqui, tá, gente? O card. Que ela vai falar das maiores dificuldades dela com o espanhol e eu vou comentar essas dificuldades. Se tem algumas coisas que vocês têm dúvida, sempre me mandam, então não se esqueçam de olhar lá.